Então a gente tem aí uma crise política extremamente relacionada à crise econômica, né? Tem diretamente a ver com a queda internacional do preço do petróleo. Logo a seguir, em 1993, são chamadas as eleições presidenciais. E Chávez conclama a população para se abster. Quer dizer, o que acontece é que Chávez não percebe, né, logo após o golpe, o que aconteceu. Quer dizer, o aumento da popularidade, ele de repente se torna um herói nacional e a princípio ele não sabe entender o resultado do seu ato, né, golpista, inicialmente. A partir daí, quer dizer, ele, com o resultado das eleições, ele revê a sua posição e passa a defender uma revolução pela via democrática, né, o que ele chama de dentro para fora, e cria um partido chamado Movimento da Quinta República. Vocês viram, é o MVR, né, o Movimento da Quinta República. Em 98, portanto, Chávez chega ao poder com 58% dos votos válidos. Quer dizer, todos os analistas, todos consideram que foi uma vitória esmagadora, né? Portanto, a partir daí, toda a ação política de Chávez é feita a partir dos meios democráticos, né? E uma avaliação importante que a gente tem que fazer, né, é que, na verdade, os meios democráticos, a via democrática é muito mais um meio do que propriamente um fim. Né, porque não dá para negar que Chávez é um líder personalista e que o partido que ele criou é um partido que, na verdade, não tem nenhuma... não tem nenhum respaldo sem a própria presença de Chávez. É por isso que se fala que existe hoje um movimento do chavismo na Venezuela. Agora, o interessante é que o que acontece é que no decorrer do governo de Chávez, ele não consegue acabar com a instabilidade política, né? Ele não consegue acabar com a instabilidade institucional. A população reconhece essa instabilidade, mas o que ocorre é uma desvinculação da avaliação da população, né, entre o julgamento do regime político e o julgamento do líder Chávez. Quer dizer, a liderança de Chávez é inquestionável para essa população que se diz chavista. O que é impressionante, né, eu acho que isso foi muito aparente no filme, é o uso estratégico dos símbolos de nacionalidade. Mas eu gostaria de falar isso um pouco depois, quando eu queria analisar especificamente uma cena do filme que é o único depoimento que Chávez dá. Né? Mas daqui a pouco, falando do filme, eu volto a essa questão. Então é importante, né, afirmar, ressaltar que com Chávez houve uma grande polarização política na Venezuela. Tá? Setores da elite de um lado e os setores populares de outro. Sem dúvida nenhuma, os setores populares apoiam Chávez, né? Agora, um dado interessante sobre o referendo que foi feito em 2004 também nos permite questionar um pouco essa verdade, né, de que apenas a população mais pobre apoia Chávez e que toda a elite condena Chávez. Um dado interessante diz o seguinte, que nas regiões de baixa renda de Caracas, 23% a 31% da população votaram pela saída de Chávez, o que mostra que a popularidade não é absoluta entre as camadas mais baixas. E que nas regiões de classe média, de 30% a 37% votaram contra a saída de Chávez, o que mostra que nem toda a classe média, né, é anti-chavista. Tá? Inclusive, considera-se que um grande fator
que levou, né, a manutenção de Chávez através do referendo de 2004 foi justamente a margem da classe média, que chega a 20%. Ele foi mantido no governo em 2004. O referendo tinha essa função, né? Quem apoiava a saída de Chávez e quem apoiava a sua permanência, né? Ele ganhou por 59%, também uma margem esmagadora, né? Então, o que os analistas questionam é o seguinte: com toda a instabilidade, com toda essa polêmica em torno da figura, é um ditador, não é um ditador, Chávez tem conseguido, né, ser avaliado constantemente pela população, na sua maioria, de forma positiva, né? Então, os analistas consideram que esse resultado é fundamentalmente um resultado do fato de que Chávez conseguiu polarizar ou atrelar a política à questão social. Quer dizer, ele efetivamente tem uma cara, que é a cara da esquerda, né? De enfrentamento com os Estados Unidos, aproximação com Cuba, né? Abertamente favorável à destituição da elite tradicional do poder, né? E do poder econômico, quer dizer, a companhia de petróleo foi tirada das mãos dessa elite tradicional, que sempre foi subsidiada por essa companhia, né? Então não é à toa que ele criou muitos inimigos de uma oposição feita basicamente da elite econômica, né? E por outro lado, criou, né, um programa de governo que beneficia claramente a população mais pobre. A questão da educação, né, a questão de distribuição de renda, de terras. Então, isso realmente quer dizer, é um contexto político, né, no qual Chávez pôde subir ao poder e se manter, né, apesar de toda a polêmica, apesar de todas as tentativas de deposição do poder. Agora eu queria falar um pouquinho do filme, né, começando sobre os diretores. Quer dizer, a informação que a gente tem é que eles chegam na Venezuela, né, eles estão ligados a uma rede de TV irlandesa que tem a função, eu até anotei aqui, eles têm a função de... Eles querem conhecer o personagem por trás dos mitos, né? O que a gente vê, na verdade, é que eles ajudam a afirmar e reafirmar o mito Chávez. A partir daí, só um minutinho que eu me perdi nas minhas folhas, já vou me achar. Acabam por produzir, né, um documentário sobre o golpe de Estado de 11 de abril de 2001. Quer dizer, uma grande oportunidade, né, de estar ali e presenciar a tentativa de golpe em abril de 2001. Sobre o filme, o que eu considero é que o filme é uma visão alternativa dos acontecimentos que precipitaram o golpe de Estado depois de Chávez. Alternativo se considerarmos a grande mídia venezuelana, né, que divulgou o golpe como uma renúncia